Ana. Então vamos lá, né? A Nara terminou a parte dela na aula passada, né? No estudo passado, e ela explicou muito bem, então nós nem vamos voltar lá. Agora nós vamos para o rejubilar. Essa palavra, rejubilar, alegrar-se, ela aparece na Bíblia, por citação de Paulo e até por citação de Jesus, né? Alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. E Paulo também, nas suas cartas aos Romanos, aos Tessalonicenses, ele recomenda a alegria, porque, segundo ele, a alegria é um sentimento, né, muito importante em nossa vida. E eu tenho notado que Joana, ela vem recomendando essa alegria de viver em praticamente todas as obras dela que nós já estudamos, né? Então, ela recomenda que mantenhamos essa chama da alegria acesa, né? Porque é muito importante, é mais importante do que nós podemos imaginar. Esse cultivo, esse cultivar, né, dessa semente da alegria em nossos corações. Então, vamos ver o que Joana fala aqui para nós. Rejubilar-se, quer dizer alegrar-se. O júbilo é defluente da conquista superior da saúde psicológica, por sua vez, da harmonia que deve viger entre o físico, o emocional e o psíquico. Então, vejam bem o quanto ela é importante, né? Ela é responsável por essa harmonia entre o nosso físico, o nosso corpo material, né? O nosso emocional e o nosso psiquismo. Vejam o quanto a alegria é importante, né? É ela que mantém essa harmonia aí, ó, entre esses três estados, né? Estado de matéria. Desculpe, eu só vou fazer um adendo. Pode falar. Porque se a gente não estiver alegre, vai complicando tudo, né? Vai. E essa alegria verdadeira mesmo, né? É alegria que parte de dentro. Isso. Não é aquela alegria que vem de fora. Não é. É uma alegria interior, uma alegria íntima. Então, vamos ver, né? O pai generoso rejubila-se com o filho de volta, não considerando a sua defecção, que é tida como uma leviandade da fase juvenil, exatamente daquele período de imaturidade e de incerteza, quando ainda existem as inseguranças da infância e as perspectivas da idade adulta, sem a definição da personalidade. Então, esse filho sai, né, como o herói na sua busca, como todo herói, na busca da sua conquista, da sua vitória, mas às vezes ele encontra insucesso. Mas isso é natural. Tudo é aprendizado na nossa vida, né? Mas o pai rejubila-se, alegra-se com a volta do filho. E ele manda até assar um cabrito, né? Sacrificar um cabrito e oferecer o cabrito, não só àquele que partiu, mas também àquele que ficou. Então, o Pai misericordioso, ele age assim, né? Com essa caridade amorosa, nos recebendo de qualquer forma. Para ele, nós somos ainda crianças, mal saídas das fraldas, ainda engatinhando, arrumo essas conquistas todas. E é de vivência em vivência, de encarnação em encarnação, que nós vamos elaborando o nosso processo de individuação. Porque nós vamos diluindo os nossos vícios e conquistando virtudes. Então, a chave está em abrir
o nosso coração, que dizem que o coração tem as portas que não se abrem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, nós temos que abrir essas portas e deixar que aquele tesouro que nós temos dentro de nós se manifeste. E nós ficamos aí, né? Nessa imaturidade, nessa infantilidade, querendo sair aí com a armadura, como o cavaleiro preso na armadura, né, Carla? Então, eu fiquei pensando aqui, porque a alegria, né, a felicidade é uma emoção, um sentimento. Aí eu fiquei pensando assim, qual pensamento, né, que manteria essa alegria constante, né? E fiquei imaginando você explicar o pai, né? Rejubila-se porque ele tem a certeza, ele tem a fé da volta. Então, a nossa fé é de que o fim é a perfeição, né? Para todos. Então, Exatamente. essa alegria na fé, né? Porque a fé, ela ninguém dá para outra pessoa, ela é de dentro, né? Ela é de dentro. Então, a fé que eu imaginei, esse pensamento, essa certeza na bondade divina de que todos vão voltar para o Pai um dia, né? Então, isso mantém a nossa alegria. Por mais que tudo aconteça, o caminho da volta, ele é certeiro, né? Certo. Cada um no seu tempo. Muito então, boa a sua colocação. A alegria, o rejubilar-se, né? Que vai dar certo no final. Vai. E a chama da fé que mantém, né? Isso aí. Você tendo fé, você tem alegria de viver, né? Porque você sabe qual é a sua destinação. Nós temos que ter certeza dessa destinação, né? Que é um encontro conosco mesmo, o encontro com essa essência divina, com esse tesouro que nós temos, né? Jesus disse, o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Assim como o homem mau tira as coisas más. Então vamos tirar as coisas boas, né? Vamos começar agora. Nunca é tarde, né? Não vamos deixar para outra encarnação. Vamos começar agora. É lógico que é um processo, né? É um processo. Nós não vamos conseguir tudo nessa vida, mas nada nos impede de começarmos agora a ter fé. Essa fé na vida futura, né? Essa fé, essa alegria de viver com essa certeza que a Carla falou, né? Da nossa destinação, desse encontro conosco mesmo, desse autoencontro, esse encontro com a divindade que reside dentro de nós. E é um tesouro. É um tesouro que nós carregamos e não nos damos conta. E ficamos presos a picuinhas, né? A sentimentos de culpa que nos paralisam, fugindo, né? Indo pelos caminhos da fuga, como o filho fugiu do compromisso que ele tinha com o pai. Então, nós temos esse comprometimento, né? Com o todo, com o universo, com Deus, com o nosso próximo. Nós temos o compromisso com esse uno, nós temos esse compromisso de manter essa unidade, de nos tornarmos íntegros, identificando essas polaridades que são comuns nas nossas vivências, nas nossas jornadas diferentes, né? Em diferentes reencarnações. Então, nós somos ainda crianças lá, agimos como crianças, nós agimos como filho pródigo, ficamos naquela incerteza, vacilantes em nossa fé, não é? Não é aquela fé firme, é uma fé que vacila, que nos torna incertos do caminho a seguir. Ela fala tudo isso aqui, ó. E com a perspectiva de chegar à idade adulta, de atingir a maturidade, que é um desafio. E todo desafio, ele é conflitante, né?
ele é autoconflitante, gera conflito dentro de nós. Porque nem sempre nós sabemos fazer as melhores escolhas. E nós ficamos, então, em conflito diante daquilo que somos, perante aquilo que nós desejamos ser um dia. Então, ela diz assim que é natural que nessa busca do herói, da identificação do eixo ego-self, ocorram essas nuances do insucesso que levam à maturidade, de inquietação e aprendizado, necessários ao processo de crescimento interior, desde que o conquistador esteja disposto a refazer caminhos, a reconquistar-se, superando a sombra e não se permitindo fixar na culpa. Como eu disse, nós muitas vezes nós trazemos essas culpas do passado e ainda ficamos fixados nela. E a culpa, nós sabemos, ela é paralisante, porque a gente fica remoendo aquela ideia e ao remoermos, ao ruminarmos, como diz, né, a psicologia aí que a Carla segue, né, a comportamental, ela fala que nós ficamos ruminando as coisas com essas ideias fixas. Isso nos paralisa, nos impede de crescer, nos impede de enxergar as coisas boas que vão nos proporcionar essa alegria, essa felicidade enquanto estamos a caminho. Porque nós merecemos ser alegres. E nós podemos ser e devemos ser alegres. Alegres conosco mesmo, alegres com o nosso próximo, alegres com as coisas que acontecem, né? Como dizia Viktor Frankl, né? Fazer do limão uma limonada, né? Mesmo que as coisas estejam difíceis para nós, mesmo que a caminhada esteja penosa, mesmo que estamos à beira de precipícios diante dessas jornadas, vamos manter a alegria, vamos manter a fé, como nos alertou a Carla, né? A fé no futuro, a fé na vida futura, a fé no espírito, que é o self, que é a nossa verdadeira vida, é a vida espiritual. E nós, envolvidos com a matéria, nós achamos que é só isso aqui. Esquecemos que nós temos um self, um espírito, que é o controlador de tudo, que é o organizador de tudo, e nos deixamos levar, deixamos o ego comandar. E o ego é apenas um servidor do self. Ele deve estar a serviço do self. Jung dizia, o ego é um ótimo, o ego é um ótimo servidor, mas é um péssimo patrão. Porque o patrão é o self. É o self que organiza tudo. O ego, ele é parte da consciência. Ele não é a consciência como um todo. Ele é a sede da consciência, mas ele não é a consciência como um todo. A consciência como um todo está justamente nessa ponte que Joana nos recomenda fazer, a ponte ego-self, que é essa identificação. E, Ana, né? O ego é o centro da consciência, mas não é a consciência, né? Não é a consciência, É. não. A consciência está justamente nessa unificação. E essa né? frase que Os você dois. disse, que é um ótimo patrão, é um péssimo patrão e um ótimo Péssimo patrão servidor. e um Já ótimo ouvi essa servidor. frase em relação ao dinheiro. E é mesmo, né? Ai, O dinheiro, a dona É. Teneta que uma vez falou, é um ótimo servidor, mas é um péssimo patrão. porque o dinheiro está mais relacionado com o ego, né? É verdade, é. Mais relacionado com a materialidade, né? Então é isso aí, olha. Nós temos que fazer essa ponte e não nos fixarmos na culpa e assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Porque a questão está aí, não é culpa, é responsabilidade diante do nosso comportamento, diante de nossas atitudes. E é isso que nós temos que assumir, porque na medida que nós assumimos
a responsabilidade dos nossos atos, mesmo que eles não sejam os certos, mesmo que nós estejamos errados, né? Estejamos em erro, ou seja, estejamos fora do caminho que deveríamos ter escolhido, devido à nossa ignorância, ou devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia, né? Porque nós somos livres para fazer escolhas, mas nem sempre nós fazemos escolhas conscientes. Muitas das escolhas que nós fazemos são inconscientes, porque nós nos deixamos levar pelos instintos, pela impulsividade, e acabamos fazendo as escolhas erradas. E é aí que nós vamos sofrer, né? Mas não vamos ficar presos na culpa. Vamos assumir, olha, eu errei, mas eu posso ressignificar isso aí. Eu posso dar um significado novo na minha vida. Tem como eu ressignificar. É só eu mudar a minha maneira de pensar. Mudando o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento, né? Vamos deixar, né, Carla? A Carla sabe falar da catastrofização, né? Isso falou, Da generalização, né, Carla? Porque nós fazemos tudo isso. Isso que você falou, Cometemos esses é importante, você falou, não vamos ficar presos na culpa, porque a culpa é uma emoção natural. Não sentir culpa é uma psicopatia também. Então, assim, a gente vai sentir culpa, mas nós vamos superar, ela tem que ser passageira, né? A gente sente culpa, fica ressentida, mas aí é o que a Ana falou, aí nós vamos para reparação, para ressignificação, não ficar na culpa, né? Nós vamos sentir, não tem como não sentir, né? Esquizofrênico não sente, né, Carla? Culpa. Não, É. não. É muito. E tem transtornos que não sente nada, é uma frieza total, né? Então, assim, é natural sentir, é saudável, só que a questão é a gente ficar uma culpa patológica, né? E, para mim, a culpa passa muito pelo nosso orgulho. Então, quando a gente trabalha um pouco a humildade, a gente consegue desligar um pouco, né? Não é desligar, ressignificar melhor, se a gente usar um pouco de humildade. Mas se a gente tem, se o orgulho, né? Nós todos temos, mas muitas vezes a gente tem uma visão idealizada da gente, né? Uma expectativa muito alterada do que a gente é de verdade. E aí não aceita o erro, né? Então aí a culpa vem com tudo, né? É aquilo que eu falei lá, ó, a perspectiva da idade adulta, a perspectiva da maturidade, né? Então, isso aí é conflitante. Você está na incerteza, você está na imaturidade, você está na infância, você está se achando, né? adolescência. Na infância e adolescência a gente se acha, né? A verdade é essa. Mas você tem a expectativa da maturidade. Isso é assustador, né? É assustador. Então, e libertador também, né? Porque assusta, mas também o amadurecimento é que traz a liberdade, né? Exatamente. As melhores escolhas, né? Que fazemos, que nós somos livres para escolher, né? Então, ela continua. Toda viagem interior, a semelhança daquilo que ocorre quando se viaja para fora, é uma aventura de alto significado, sendo que as sucessivas camadas de experiências negativas que vitalizam o eu inferior, demoníaco, geram impedimentos emocionais, dando largas a conflitos de natureza infantil, como as fugas para a alimentação, as queixas, a necessidade de colo materno. Né? Então, você podia explicar isso para nós, Carla? Nossa, que difícil. Não é difícil, não, ó. Ela está falando da viagem interior, né? Tudo que não é resolvido no ciclo natural do desenvolvimento, né? A infância não vivida, a adolescência não vivida, tudo que não tem o seu curso, né? A conta chega, né? Uma hora chega. Então, muitas vezes
posso estar lá na idade adulta, na velhice, e eu ter conflitos ainda de natureza infantil. Né? Eu acho que é isso aqui que ela quer dizer. E aí, sim, de novo, a ruminação, fica a lamentação, as queixas, né? Eu costumo falar muito onde a doença, muitas vezes para a família, a doença do idoso, para a família, ela quer solução, ela quer resolver. Mas para o idoso, aquela queixa, aquela dependência é a solução. É da onde vai vir a atenção, onde vai vir, né, o Nesse carinho. Colinho, né? sentido, Carla. Colinho materno, né? Isso. Então, o idoso, ele seria o momento dele entrar em contato, né, com o seu eu interior, com a sua maturidade, com a sua vida mesmo, de solidão mesmo, né, de conquistas. Mas aí vem a queixa, vai em médico, não acha nada, não tem nada. Mas para o idoso aqui, ele nem sabe, né? É a solução para não dar esse passo. Muitas vezes é uma viuvez. Que interessante. Exatamente. E aí, você falando isso, o que, que a gente observa? Eu acho que todos nós conhecemos, mas poucos idosos que são centradinhos, né? Que a maioria fica na queixa e eu não sabia. Exatamente. Mas aí dali ele tem atenção, porque ele vai ficando sozinho, né? Ele vai deixando de ter aquela função, né? Ele não é mais necessário. O que fica é o respeito, o amor, né? É isso que fica. Mas nós, né, queremos ter função, queremos ter utilidade, né? Só que aí ele vai precisar fazer isso de uma forma isolado, de uma forma no ciclo dele mesmo, muitas vezes não é com a família. Não o tempo todo. Né? Então, ele precisa construir novas relações. Isso seria bom já fazer bem antes, né? Da terceira idade. Então, eu acho que é isso aqui. Então, são conflitos que não foram resolvidos, né? E vão aparecer. Aparece muitas vezes no adulto, quando nós somos pais, né, pela primeira vez. Então, aquela criança que não foi tão bem atendida na infância, aparece no filho. Quando o filho demanda, né, dos pais, eles entram em conflito com eles mesmos, né? Então, é muito comum isso. E eu acho que a Joana, acho não, né? Ela acerta sempre, né? Pai de quem? De quem? Danice! Tá. Gente, eu estava conversando aqui com a minha filha, que ela vai sair, e ela está me dando notícia aqui que um conhecido nosso morreu, Marlene Anice, ela foi sua aluna. Ele é irmão do Dr. Joaquim. Eu sei, eu me lembrei da Anice, uma gracinha. Geraldo, né? Geraldo. Geraldo. Ele morreu, faleceu. Vou abrir um parênteses aí, que a Martinha paquerava. Exatamente. Nossa, Deus abençoe. Então, é irmão do Dr. Joaquim. Irmão do Dr. Joaquim. O Dr. Joaquim desencarnou já? Não, ele é vivo, está bem. Eu não sabia. Então, gente, voltando aqui, né? Ela fala aqui, ó, nesse parágrafo aí que a Carla explicou muito bem para nós, ela fala nos impedimentos emocionais que essas experiências negativas que nós passamos vitalizam, né, o nosso eu inferior, a nossa parte demoníaca, né, o meu eu demônio, porque nós temos essas polaridades, né, o eu anjo, o eu demônio, mas as experiências negativas, elas dão vitalidade a esse eu inferior demoníaco e geram impedimentos emocionais. Então, quais são esses impedimentos emocionais? Foi o que a Carla falou aí, o idoso, ele não sendo mais útil, ninguém gosta de mim. Né? Eu não sou mais importante para ninguém. Isso é um impedimento emocional muito grande. Eu não tenho direito de ser feliz. Né? Tudo isso são impedimentos. Eu não mereço alegria.
Eu não mereço ser feliz. Então começa a colocar esses impedimentos paralisantes. São as chamadas crenças, né? As crenças paralisantes que nos impedem de evoluir. Infelizmente. Por isso é que às vezes nós repetimos o ano. Porque nós ficamos presos. Repete o ano, entendi. Porque nós ficamos presos a essas crenças. Então, nós voltamos naqueles chamados que Herculano Pires fala, de ciclos reencarnatórios iguais. Não muda, porque fica preso nisso aí. Nessas culpas, nesses impedimentos emocionais que nós trazemos já na bagagem de outras existências. Então, nós tomamos bomba. Ficamos em ciclos reencarnatórios repetitivos, Herculano fala. Você fica repetindo aquilo. Olha só, hein? Olha só a importância de manter, então, essa alegria de viver, que revitaliza o nosso eu anjo, né? Essa fé que dá vitalidade ao eu anjo. E não essas energias negativas, esses impedimentos emocionais, nós temos que nos livrar deles. Nós temos que diluí-los, colocando coisas boas no lugar. Enfim, praticando o bem, fazendo o bem para o outro e fazendo o bem para nós. Né? Ela vai falar aqui mais adiante sobre essa questão do servir bem, no bem, né? Onde estivermos. Então, é muito importante isso aí, né? Então, o júbilo deve permanecer no coração de todos os indivíduos, mesmo quando enfrentando situações embaraçosas ou difíceis, pois que proporciona claridade mental, enquanto a sisudez, a mágoa, o autodesprezo podem ser considerados como revides do eu infeliz, punindo o mal-sucedido. Então, nós ficamos naquele processo de autopunição, né? Aquela sisudez, aquela cara amarrada, eu não posso rir, de sobressenho sempre fechado, carregado, porque eu não posso ser alegre, eu não mereço ser alegre, eu não posso mostrar para o outro a minha alegria, né? Aí a gente vai colocar... Tem pessoas que são assim, né? São. Eu conheço uma pessoa, ela tem uma vida assim, cheia de tribulações, mas não tem uma vez, normalmente você encontra, você fala, e aí, tudo bem? Ela fala assim, Deus me livre, tem hora que, desculpe a palavra, ela fala assim, minha vida está uma bosta, a mesma bosta de sempre. Aí mas por isso, Senhor Jesus, é por isso. Eu acho que eu nem vou perguntar mais, que eu já sei, né? Eu já sei. Me dá um dó, porque eu falo... Olha, Marlene, e tem muitas pessoas assim, viu? Você lembrou bem. Muitas mesmo, que falam essa palavra e a vida vira isso. Porque você chama, você atrai aquilo para si. A vida acaba virando mesmo isso aí. Essa coisa feia, mal cheirosa, né? Que não tem sabor, não tem alegria, não sabe olhar uma natureza e ver ao redor a natureza como ela é bonita, né? Admirar o mundo, ver um céu estrelado, admirar uma lua, né? Um espetáculo de perigeu lunar, aquele espetáculo maravilhoso, aquela lua enorme, né? Engalanando o céu como se fosse uma guirlanda, né? Pendurada no céu, o brilho das estrelas, as flores, né? O colorido das flores, tudo isso nós temos que admirar. Tudo isso faz parte da alegria. Eu acho importante, né? Eu gosto de admirar. Por falar de admirar, Marlene, eu vou mandar foto para você daquela orquídea que eu te dei. A minha já está abrindo outro cacho de flor. Eu quero ver. Eu plantei, mas vamos ver se eu vou conseguir. Eu plantei. Então, já está abrindo outro cacho. Tem um perfume, a danadinha, ela é pequenininha, florzinha, mas tem um colorido e um perfume deliciosos. Então,
A gente tem que admirar tudo isso, gente, né? Você tem que perceber que tem algo ali que colocou aquela essência naquela flor. Tem algo, esse algo é Deus, né? Como é que aquela flor tem aquela essência, a outra tem outra, né? A abelha, a borboleta, cheirando ali, polinizando aquela, aquela flor, aquela planta, né? Tudo isso a gente tem que admirar. Tudo É, isso. Ana, lembrei aqui agora, eu acho que isso tem a ver com aquela questão que a Joana traz do sono, sono sem sonho, sono com sonho, né? Então, isso Verdade. é da condição espiritual. Assim, para nós aqui, olhando, né, pela psicologia, a pessoa vai adquirindo hábitos. Então, é um mau hábito reclamar, né? Que nem a Marlene falou, toda vez. Então, essa pessoa, ela está empoderada de maus hábitos. É um mau hábito. Fica crônico, né? Pode Mas, repetir, Carla, por favor? assim, olhando de uma forma psicológica, é um mau hábito. Então, nós vamos habituando a falar tal coisa e isso vai ficando crônico, né? Então, nessa hora aí, ajudar essa pessoa com esse mau hábito é falar, ah, tá, essa parte tá assim. Mas e vamos pensar, o que você teria hoje para agradecer? Seria, assim, a sua respiração? Deixa eu te ajudar, né? Você está enxergando bem? Sabe, por aí, deixa o mau hábito, ele não vai desaparecer, mas vamos iniciar um bom hábito. Né? Agora, pensando a nível mais profundo espiritual, eu lembrei que a Joana faz esse estudo muito bem feito, né? De quando o espírito ainda dorme, sono sem sonho. Então, como se tudo que nós estamos aqui falando que é tão bonito de ver, de agradecer, de ficar feliz, se o espírito está dormindo, ainda está, ele não vai enxergar isso, né? Você fala céu, estrela, não enxerga, né? É isso Então, aí. isso é um trabalho mesmo, assim, de formiguinha, né? Não sei se eu te falei, Lara, é isso mesmo? Deu para entender? Sim, obrigada. Deu sim, Carla. E outra coisa, Kardec, enquanto rivaio, ele escreveu sobre esses hábitos infelizes que a gente deve procurar evitá-los o máximo possível e ir erradicando, porque eles se transformam em vícios. São esses hábitos que se transformam em vícios, ele fala, sabe? Então, é muito importante o que você falou aí sobre os hábitos, né? Então, a pessoa habitua a ver só essa coisa fedida na frente dela, a vida dela acaba virando isso. Ela não vê outra coisa, ela não enxerga outra coisa, né? Ela não agradece, ela não sabe agradecer, ela fica se autopunindo. Ela acha bonito se autopunir, se compraz com a autopunição, né? E olha, maioria das pessoas são assim, viu, gente? São assim, estão nessa. De sono sem sonho, né, Carla? Sono sem sonho. E Aaron Beck fala que, no fundo, essa autopunição, essa culpa, no fundo, é a emoção raiva. É a raiva direcionada para dentro, para si mesmo. Né? De se destruir. Né? De não gostar da gente. É no caso da sombra, né? Da gente não conseguir lidar, né, com a gente, com todos os nossos aspectos. Então é muita raiva. Carla? Aaron Beck, o criador da terapia. Não conhecia, não. Ele era vivo até pouco tempo, eu acho. Criador do quê? Da terapia cognitiva. Ah, sim. Aaron Beck. E ele fez estudos e chegou a vários relatos, né, de pacientes e chegou a essa conclusão, né, que é a raiva para dentro. Então, para fora a gente destrói o que tiver, né, quebra, joga, mata, né, e para dentro é essa culpa, né, e que vira depressão no caso, né. Essa autodesconsideração, né? Punição. A pessoa não
não se considera, se autodespreza, Isso, né? Não tem exatamente. consideração por si mesma. É. Né? Então, Joana continua aqui, que rejubilar-se na comunhão com as propostas da vida, na convivência com as pessoas e a natureza, consigo mesmo, constitui dever psicológico derivado da harmonia que se consegue mediante esforço e autoidentificação de valores. Então, nós já falamos sobre tudo isso aí, né? Nós já incluímos lá em cima tudo isso que ela está dizendo aí, ó. Então, nós temos que nos alegrar só de conviver, gente, com as pessoas, de não estarmos isolados, né? De ter alguém que se interesse, como a Marlene disse, como é que você está? A pessoa já responde com aquela coisa, né? Fedida. Olha só. Então, que autodesconsideração, que autodesvalorização, né? Ela achar que a vida dela é isso aí. Então, o exemplo que você deu, Marlene, foi de muito significado para nós pensarmos nisso, pensar bem antes de falar, né? Que escolha que eu estou fazendo para a minha vida? O que é que eu estou escolhendo para mim? Eu tenho que ter alegria de ter o outro aqui convivendo comigo. Não, já amanheço sisudona, fala bom dia por quê? Né? Tem gente que é assim. Nem responde, às vezes, você fala um bom dia, alegrinha, a pessoa nem te responde. Então, são coisas assim, ó, que acontecem no dia a dia mais do que nós imaginamos, né? Então, nós temos que nos identificarmos com esses valores bons que nós temos dentro de nós. E ela prossegue, a atitude do Pai misericordioso em relação ao filho arrependido deve constituir uma lição viva de comportamento que todos os indivíduos devem manter em relação àqueles que se encontram em dificuldades de qualquer natureza, auxiliando sem exigências descabidas, sem arrogância de triunfador em face da queda do outro, de maneira edificante e estimuladora. Então, o Pai misericordioso, ele não censurou o filho, né? Ele, muito pelo contrário, recebeu com afeto, com carinho, né? Mandou assar um cabrito, vestiu o filho, né? Colocou o anel no filho. Olha que coisa linda, né? Ele não censurou, ele não foi arrogante, ele mostrou-se humilde diante de tudo que o filho fez, né? Ele não jogou nada na cara do filho. Ele mandou você sair, olha aí, você perdeu, né? Qualquer um de nós faríamos isso. E eu, Pai misericordioso... Cansei de falar para você e você não me obedeceu. Cansei de te avisar. Não foi falta, é isso mesmo, né? Então, nós temos que agir diferente. Mais um pouquinho. Com esse estudo que nós estamos fazendo dessa parábola, isso tem me chamado muita atenção. A hora que eu quero, assim, reclamar, principalmente em relação às pessoas que, às vezes, né, do nosso círculo familiar, né, mesmo filho, falo, gente, deixa a pessoa seguir o rumo, ela vai chegar onde ela tem que chegar. Para que vai ficar com essa ladainha, né? Isso tem me chamado muita atenção, viu? E a gente fica nessa ladainha, né? Fica, Ana. Fica nessa ladainha. Nossa senhora, uma falação, eu não gosto muita falação, não. Sabe? Eu prefiro ficar mais quieta do que ficar nessa falação. E eu recomendo para minhas filhas, não fica com falação, não, gente. Né? Porque agora, como a Carla falou, como eu estou idosa, minha filha agora, com essa fase minha, né, dos zoster, depois da Covid, embora ela tenha tido Covid junto comigo, mas ela é uma pessoa, assim, muito forte, muito cheia de energia, né? Ela ficou só um dia deitada que ela teve febre, mas ela não parou. E cuidando de mim, né? E eu falo agora, você é minha mãe.
Mas tem hora que ela destampa numa falação, eu falo, ó, mãe, para. Aí meu neto falou assim, vó, você tem um medo da mamãe, né? Falei, filho, você acha que eu vou ter medo da sua mãe? Eu não tenho medo da sua mãe, ela é minha filha. Se precisar, eu dou uns TBF nela. Eu falei, eu não gosto é de falação. E a sua mãe fica numa falação que você sabe muito bem. Ah, isso é mesmo, vó. Falei, então, eu não tenho medo dela, não. Eu tenho amor por ela. Ela agora está cuidando de mim com desvelo, sabe? Com uma abnegação, que eu estou, assim, até boba de ver. As duas. Mas a outra pode menos. A Marlene sabe por quê, né? Ela tem um marido paraplégico que exige mais dela. Mas mesmo assim, ela me ajuda muito, muito, muito. Então, as duas, graças a Deus, eu só tenho a agradecer às filhas que eu tenho, né? E Ana Maria tem se revelado e desvelado. Tem me levado a médicos, ela não reclama, sabe? Tanto que ela me levou em médico. Era todo dia eu tinha médico. Agora que está espaçando mais, né? Mas era até eu já estava ficando, e é nutricionista, e é médico, e é médico disso, e é médico daquilo, né? E ela sem reclamar, mãe, tá na hora, ó, hoje é dia, me lembrava, né? Para eu não esquecer que no começo eu estava meio atordoadinha, né? Quando me deu a herpes zoster. Porque eu fiquei nocauteada, né, Marlene? Fiquei fora dos estudos, Às vezes eu fora de ligava tudo. para Juliana para saber de você, porque você não estava bem, eu não queria ficar ligando, e a Ana Maria estava com você, aí eu vi a dedicação mesmo. Então, É. então a gente só tem a agradecer, gente, né? A gente não pode reclamar da vida. E tem idoso que reclama, igual a Carla falou. Fica numa reclamação, né? E é isso aí, fica querendo aquele colinho materno que os filhos podem dar, que os filhos viram nossos pais, né? Os filhos homens viram pais e as filhas mulheres viram mães. Só que aí não vem só o colo, né? Vem as exigências, falar só. Exatamente. É Aí isso aí. é. Então a gente vai seguindo a vida assim, né? E procurando manter a alegria de viver. Sabe por que eu falo muito também nessa alegria de viver, gente? Agora eu vou falar um pouco, assim, da minha experiência, né? Eu tive uma doença que eu fiquei desenganada, não tinha cura. E eu me curei, eu falo que eu me curei pela fé e com a ajuda da minha mãe e do meu pai, certo? A minha mãe fluidificava uma água para mim e aquilo eu tomava com 9 comprimidos de manhã em jejum, que tinha que ser. E eu falo que era aquela água que a minha mãe fluidificava para mim. Com aqueles remédios, segui o tratamento direitinho, né? E eu acabei me curando, sendo que a doença nem cura tinha. E era uma doença relacionada à tristeza, certo? E eu então senti o quanto que a tristeza é nociva. Ela causa doença, e uma doença muito grave, que se chama tuberculose. E eu tive pulmonar e renal, e a renal não tinha cura, e eu me curei. E a doença relacionada com a tristeza na metafísica da saúde, na medicina ayurvédica, na medicina complementar alternativa, na psicologia, ela é tida como uma doença da tristeza. Então, o que é que eu propus para mim a partir da minha cura? Alegria de viver. Jamais perder a alegria de viver. Então, quando eu percebo que às vezes eu estou querendo deixar essa alegria de lado, eu falo, vamos revitalizar isso aí, né? Vamos colocar a alegria aí. Então, eu faço assim, a piada, eu caí, desmaiei, falei que a hora que eu acordei, o galo já estava cantando na minha cabeça,
né? A minha filha pensou que eu tivesse morrido. Eu falei, ó, eu morri, mas você me chamou tanto que eu voltei para curtir mais um pouco. Então é assim, gente, a gente tem que levar as coisas mais, assim, na mais fluidez, né? Não precisa dessa tristeza. Ai, porque eu caí, porque eu desmaiei. Ai, eu fiz um galo na cabeça. Gente, vamos fazer desse limão uma limonada, né? Vamos fazer piada. É tão bom a gente rir, né? E manter essa chama é muito importante, gente. A gente evita doença e doença grave, doença séria. A Joana vai falar isso aqui, ó. Ô, Ana, foi muito bom você ter falado de doença. Por quê? Porque nós não podemos deixar de, né, lembrar da depressão, né? Que é uma realidade, é uma doença, É, né? Ela está em vias de ser a doença mais incapacitante do século, né? e a tristeza que leva à depressão. Exatamente. Então, tem casos, né, que precisa de medicação, né? Não tem, Exatamente. os receptores de serotonina estão desativados no cérebro. E Completamente. aí, por mais que a pessoa se esforce, por mais que ela... Não adianta, né? Tá tudo É, cinza, então precisa sim fazer um check-up, fazer exames, né? Ver a parte é, médica e é. realmente, se for o caso, fazer as pazes com a medicação, né? São Mas 2 anos foi o de que faltou para tratamento, mim, sabe, Carla? Porque na tá? época, essa tristeza me levou a uma depressão. Eu fiquei viúva, com 30 anos, com 2 filhas para criar. Nesse ano, quando estava fazendo um ano, minha mãe teve um câncer de mama, certo? Mas ela sarou, recuperou tudo, mas teve. Foi outro golpe para mim. Você entende? Nem bem tinha recuperado da viuvez, fazia um Do- ano. Nossa, Então, eu entrei na tristeza, a tristeza me levou à depressão, a depressão me levou à doença. aqui já Certo? é uma doença, né? Mas Psiquiátrica. naquela época Não não se tinha. falava, anos 70, não se falava muito nisso. É, Falava-se, mas não era até, não chegava até nós. é. Não tinha rede social como tem hoje, não, era É diferente, né? diferente. As coisas Hoje nós estamos, demoravam mais, para hoje nós chegar. estamos num ponto até da banalização até, né? Exatamente. De qualquer tristeza, já não é isso que eu estou falando. Estou falando É, que e olhar para isso, né? E é, procurar também o tratamento. então. Mas Nossa, foi pensada, justamente o hein? que me faltou. Foi esse Foi a tratamento. medicação. Nem Olha só, psicólogo não tinha, era raro. Naquela época não se falava em psicólogo, em sim, terapia. terapia. A terapia era só para quem ficava mesmo assim, Internado, né? completamente com o psiquismo fissurado, né? É. Eu acho que o Pode fazer Ives uma quer... pergunta, Ana? Quero fazer Pode uma falar. pergunta para a Ana. Ah, sim. Já que você está colocando essa situação, eu queria te pedir para você não se aborrecer, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, Naquela época, você falou dessa crise danada, ah. você já era espírita? Eu nasci em berço espírita. Eu Então, nasci. eu não Agora quero você que você... imagina se eu não tivesse nascido. Porque quando eu me vi assim, a fé me vitalizou. A fé me deu vitalidade. Entendeu? Então, aquela água que a minha mãe fluidificava, eu tomava com fé. Eu Então, era essa pedia a resposta, Deus. era essa resposta que eu queria. Obrigado, era isso que eu é, queria saber. Porque então, eu eu acho pedia que... a Deus com fé, porque eu falava assim: as minhas filhas já não têm pai, elas vão ficar órfãs de pai e mãe. Me dê mais um tempo de vida. E me deu demais, que eu estou aí até hoje. Mas ele falou: ó, eu vou te dar, mas não foi Deus, né? Esse é o meu Deus interno. Ó, você vai sim, mas como você tem muita coisa para resgatar, certo? Você vai ficar aí mais um pouquinho, mas você vai resgatar, viu? Ô, Ana, mas você vê, igual agora, você está enfrentando umas paradas duras, Então, você enfrenta com galhardia.
E é Tem isso hora que a aí. gente até esquece. Eu tô É pela doente. fé. E é pela Entendeu? fé, viu, Íris? Ah, não É é? pela fé. Então, a gente fala, a Ana tá bem. E tá mesmo. É, E tá. Né? A realidade é, graças a Deus. E é o que a Carla falou, né? É natural que eu tenha tido tudo isso, né, Carla? Que eu tenha tido essa tristeza, que eu tinha tido essa Não tinha como ser depressão, diferente. Você estava né? vivendo praticamente 2 lutos, né? É, Porque você imagina um câncer há tantos anos atrás, assim, era uma sentença de morte, né? era, era mesmo. Luto, E luto é isso mesmo. aí. Então, não é propriamente aquele mal em si, mas é a maneira como você encara, né? Esse mal, que na realidade é para o nosso bem. São experiências, você vê quantas experiências eu estou passando. Eu não tive a experiência de uma dor física tão aguda como eu tive agora, né? Eu nunca tive a experiência de um desmaio a ponto de cair dura, porque quando você machuca é porque você caiu dura. Quando você cai mole, você não machuca. Quando é um desmaio assim, mole. Então foi um tipo de uma convulsão que me fez cair dura e machucar a cabeça. Olha que experiência, eu nunca tinha passado por isso. Nunca passei por essa experiência. Agora eu já sei como é que é essa experiência. E assim nós vamos, né? Seguindo, cada um com a sua cruz, cada um carregando sua cruz à sua maneira, a maneira que pode, né? Como a Carla lembrou aí, ó, de acordo com o nível de consciência de cada um, né? E é isso aí. E onde foi que eu parei que eu nem lembro mais? Quando se reprocha, agora vai começar, na página 102. 102. Quando se reprocha outrem pelo comportamento malsão em consequência das suas ações incorretas, deve ser levado em conta que o tombado espera ajuda e não somente repreensão, buscando-se corrigir-lhe o erro quando seja possível, sem criar-lhe conflitos de inferioridade que o podem empurrar para situações mais deploráveis. Então a pessoa já está numa pior, né? Já caiu. Está precisando de uma mão que ajude a se erguer. Aí ainda vai repreensão em cima, vai pondo complexo de inferioridade na pessoa, né? Com aquela arrogância, como quem diz, isso não acontece comigo. Aconteceu com você, porque você não ora, você não vigia, você não. Não é? É isso aí, minha gente. Muita ajuda quem não atrapalha, né? É, Mas Jung fala que pensar é difícil. Por isso que a maioria de nós julga. é. Porque E é uma pensar grande verdade. ele fala isso, né? Eu sei É. falar isso hoje porque no meu planner é o pensamento da semana. Está escrito essa frase de Jung. Aí. Eu nem sabia que era dele. E veio a calhar, né? Porque realmente nosso Então, primeiro impulso é julgar. Porque pensar, você exatamente. precisa levar em consideração tudo, né? Que nem no seu É, caso, a idade que você tinha, a época histórica que era, né? Pensar demora mesmo, né? Você tem que raciocinar bem. Aí a gente já vai é, julgando, né? Já vai atropelando. já vai. A gente julga sim, infelizmente. Por isso que Jesus recomendou demais, né? Não julgueis para não serdes julgados. Porque cada um é um, né, gente? Cada um está num nível. Então, tudo isso tem que ser considerado. E o Pai Misericordioso considera tudo isso. Que nós não somos tão misericordiosos assim, né? Não consideramos. Há uma tendência natural para a tristeza entre muitos seres humanos que se transforma em melancolia e contribui para o desinteresse pela vida, para a falta de observância da beleza que existe em toda parte. E é uma realidade isso aí. A gente deixa de observar essa beleza, né? E a beleza está mesmo ao redor de nós, está
no alvorecer, está no entardecer, né? No pôr do sol, no nascer do sol. Quem aqui já levantou cedo para admirar um raiar do sol? Um dia eu resolvi levantar cedinho. Não estava nem assim completamente claro. Ah, mas eu fotografei um raiar do sol maravilhoso, um céu colorido. Eu falei, olha que coisa mais linda que a gente perde porque está dormindo ainda, está lá na cama, né? Então, gente, é bonito demais. Olha esse eclipse da lua que teve esses dias para trás. Que coisa linda, gente. Eu não fui ver, não. Meu neto queria que eu fosse lá fora. Eu falei, olha, tá muito frio, eu não vou não, porque eu posso recair. Eu estou recuperando da Covid, então nem você vai. Mas ele teimou e foi. Falou, vó, ela tá linda. Mas ainda era meia-noite. E a 1 hora que ia ocorrer, né, o eclipse. Eu até Depois que eu vi. levantei e fui lá fora, Ana, mas eu olhei no relógio, achei que fosse mais tarde, era meia-noite e pouco só, depois que eu vi. Aí não consegui ver. Então, e foi lindo, eu vi depois pelas redes, né? É. Pelas redes sociais. Então, gente, a beleza está mesmo ao nosso redor, nós é que não sabemos ver. Então, Qualquer esses coisa, se pacientes, vocês tiverem dúvida de ver uma beleza, é só olhar para mim, pronto. pronto aí. E é uma beleza mesmo. Você está brincando, A mas sua é uma alegria é beleza, contagiante, Marlene. né? Além de você ser muito E é uma criação divina. Então, tem a beleza, né? Tudo tem a sua beleza, sim, Marlene. Então, você está brincando aí, mas você falou uma grande verdade. É só olhar para nós aqui, ó, perfeitas, né? Nós temos só que agradecer. Olha a Carla que linda, né? É, Que verdade. rosto gostoso da gente ver. Agora de A verdade. Lara, né? Gente, A eu vou única que fechar está a se câmera. mostrando aí é a... Não fecha, não. Você está muito linda. Ô, Então, Aline, mas deixa eu te falar. Eu acho que você vai ter que continuar essa beleza de estudo a semana que vem. semana que vem, né? Que realmente Então tá. é uma beleza de estudo. Vamos marcar onde parou? Vamos. Vai começar esses pacientes. Isso. E é Esses pacientes. interessante, Ana, que sempre que ela termina, Ana e todos vocês aí, ela sempre termina bem lá em cima, né? É, Pode ver que hoje foi super leve, gostoso, né? foi. Os outros dias, assim, é gostoso, é bom, mas a gente queima, desencapa até o fuzil. O fuzil. É isso aí. Possível. Então, E hoje não, hoje é só delícia. É o e tema, olha, né? gente, e eu vou falar mais uma coisinha só para vocês. Então fala. Há uns meses atrás, quando eu ainda não sarei completamente da dor aqui, porque os fios desencapam, né? Aqui o trigêmeo, os nervos desencapam e eu ainda sinto dor. Mas, há uns meses atrás, a dor era mais forte. E quando eu participava desses estudos, tanto os da noite como esse, eu nem lembrava que eu tinha dor. Impressionante. Impressionante. Às vezes, depois do estudo, aí a hora que eu ia deitar, aquele lado ali da cabeça, eu punha no travesseiro, sentia dor, virava do outro lado, né? Mas interessante como esse aconchego, mesmo sendo online, faz bem para a gente. É incrível. É incrível. Eu também Eu não sei acho. se todos vocês sentem o mesmo. Sim, É recíproco, é recíproco. É. Muito bom. É divino, né, gente? Divino mesmo. Nós nem sabemos, né, o laboratório que está por trás, né, de tudo isso. Como Pois que é. faz bem, né, para nós. Tá. Eu sinto isso também. Então, Ana, essa belezura, essa alegria e esse rejubilar se fica para semana que A vem. Aí, próxima. olha, lá, todo mundo de volta, hein, gente? Aí, a semana que vem, se Deus quiser, a Gleide volta, a Nara.